Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus.
Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque estamos mais uma vez reunidos na Tua casa de oração, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu um dia na Tua presença, Pai. E nós queremos Te louvar, Te adorar nesta noite, Senhor Deus. Obrigado por cada família, Senhor Deus, que está nos acompanhando nesse momento pelas mídias sociais. Obrigado pelo Teu povo que o Senhor trouxe também até aqui a Tua casa, Senhor Deus. Esteja conosco, receba esse culto, Senhor Deus, que será prestado em honra e memória, em honra e glória somente do Senhor, porque só o Senhor é digno de receber, Pai. Faça descer o Teu Santo Espírito nesse lugar, que possamos nos encher, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito e sair daqui, Senhor Deus, mais cheios, Senhor Deus, do amor, da compaixão, da misericórdia do Senhor, que possamos ter uma semana debaixo da Tua proteção. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, meus irmãos que estão aqui no nosso templo, nossa casa de oração. Boa noite você que está aí na sua casa, nos acompanhando pelo Facebook. Eu sou o pastor Joel, pastor da Igreja Batista Memorial de Viana, onde que você está, mesmo que virtualmente nesse momento. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos nesse tempo de pandemia, usando as alternativas que nós temos em mãos, que é a mídia social, o nosso canal do Facebook, o nosso canal do YouTube, para estar chegando até o seu lar, até o seu coração, com a mensagem de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estejam todos em paz, estejam todos conosco, adorando e louvando ao nosso Deus e também recebendo do Senhor aquela mensagem que Ele tem preparado aos nossos corações. Queria dar alguns avisos. Nossas atividades da semana, elas continuam acontecendo, a Igreja do Senhor não pode, com certeza, sofrer descontinuidade, e a gente estamos iniciando essa semana, foi feito sexta-feira o lançamento da campanha de missões estaduais, e hoje aqui nós teremos durante esse culto a apresentação da campanha. Na quinta-feira nós teremos o nosso culto de oração, normalmente é feriado, mas nós estaremos aqui às 20 horas fazendo o nosso culto de oração normalmente. Então você também é nosso convidado, pode estar acompanhando da sua casa aí pelo Facebook. No domingo, segundo domingo do mês, nós teremos a celebração da ceia. Então, se você não está no grupo de risco, se você não está assim com sintomas nenhum de gripe, dessas coisas assim, você é convidado a estar participando conosco aqui no próximo domingo, às 9 horas da manhã, com a celebração da ceia, está ceando, né? E à noite, nós teremos o nosso culto às 19 horas normalmente, né? Lembrando que na quarta-feira, dia 10, véspera do feriado, a partir das 18h30, nós estaremos lá no posto Santa Rita, ali no contorno, em frente a Iveco, Transilva, naquela região ali, um posto desativado, onde que os caminhoneiros têm se reunido. Para vocês terem uma ideia, naquele posto ali tem pernoitado em torno de 60 a 70 caminhoneiros toda noite, descansando, fazendo as suas refeições para poder dar seguimento à viagem e também esperando carga, porque ali nós temos 2 terminais de carga ali, onde que eles pegam cargas para o Brasil inteiro.
E na quarta-feira, dia 10, a partir das 18 horas, 18h30, nós estaremos com um grupo de voluntários do Ministério Rota com Cristo. Eu estarei acompanhado do pastor Rogério, da Praia do Suá, que é o pastor interino de Nova Rosa da Penha 2. E com o grupo nós estaremos fazendo uma ação de evangelismo e também uma ação social junto aos caminhoneiros. Estaremos distribuindo essas máscaras, estaremos distribuindo o álcool gel, a luva, um kit para eles ali e também um lanche para os caminhoneiros que lá estiverem. Então, você que conhece o Ministério Rota com Cristo, se quiser participar conosco, que está presente, nós estaremos saindo aqui da igreja por volta de 18 horas, 18h30, em direção lá a esse ponto de apoio dos caminhoneiros. Né? Você é nosso convidado. Lógico, evidente, não vamos ter um culto assim como a gente tem costume de fazer com eles, aquela aglomeração toda. Nós estaremos abordando individualmente, cada 2, 3 caminhoneiros, com mais 1, 2 voluntários, ou seja, uma coisa bem de acordo com as instruções, para evitar a contaminação ou contágio desse coronavírus, né? Então, essas são as nossas atividades da semana, dizendo que a Igreja do Senhor caminha, ela não para. Vamos abrir nossas Bíblias, você que está aqui no templo pode ficar de pé, nós vamos fazer a leitura do texto que está lá em Isaías, dos menores capítulos de Isaías, né? Se não o menor capítulo do livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 12. Capítulo 12 de Isaías, a partir do verso 1. Você que está aí na sua casa, você pode também pegar aí a sua Bíblia junto com a sua família, já vai ficando com ela, que daqui a pouco nós vamos estar fazendo a nossa reflexão da mensagem, mas vamos ler e acompanhar a leitura conosco aí. Isaías capítulo 12 diz assim: Orarás naquele dia, graça te dou, ó Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Versículo 5 do Ministério de Louvor vai se chegando para poder fazer o nosso louvor nessa noite. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Vamos louvar o nosso Deus, vamos adorar o nosso Deus com as nossas vozes, vamos glorificar a Deus, que é o único que é digno de receber todo louvor. Nosso Ministério de Louvor está conosco aqui nessa noite, parte dele. Vamos com alegria adorar o nosso Deus. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exultai e jubilai, ó habitante de Sião, porque grande é o Senhor de Israel em meio de ti, no nosso meio nos dias de hoje. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos aqui na casa do Senhor para louvar, para exaltar e para glorificar aquele que é único e digno de receber os nossos louvores. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te. Para os
vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, nós estaremos sempre crendo no poder do Senhor. Estaremos sempre firmados no poder do Senhor. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira
Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Aleluia, glória a Deus. Nessa noite nós estamos alegres, nosso coração se encontra cheio de esperança e cremos na maravilhosa graça do Senhor. Ele tem tido graça e compaixão das nossas vidas. O Senhor tem tido misericórdia das nossas vidas, mas é por um simples motivo. Ele se agrada de nós. Ele se agrada dos nossos louvores, das nossas orações. E por isso, nessa noite, nós vamos cantar Maravilhosa Graça. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhado, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, por Deus é livre sou. És quem transpaz aos caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça,
Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Amém. Nesse momento agora nós estaremos fazendo a nossa campanha de missões estaduais. E você que está em casa agora nesse momento vai estar assistindo um vídeo do pastor Fábio fazendo a abertura da campanha de missões. E após a abertura da campanha de missões, nós estaremos falando o nosso tema e a nossa divisa. Batistas Capixabas, eu sou o pastor Fábio Daniel, coordenador do MEVAN, ou Junta de Missões Estaduais. Peço licença para entrar na sua casa, porque esta é a forma que temos usado nesse tempo de pandemia, cultuando o Senhor, cada um na sua casa. Eu quero convidar você, Batista, a juntos celebrarmos ao Senhor nesse mês de junho e julho com a campanha de missões estaduais. O nosso tema, chamado a fazer discípulo. O chamado de todo crente é individual, é intransferível, universal. Você é chamado não para ser crente, você não é chamado somente para ser cristão, mas ser discípulo e fazer discípulo onde você está, a tempo e fora do tempo. A nossa divisa está em Isaías 54, 13, que diz: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor e a paz será abundante. Amados batistas capixabas, os nossos 45 missionários que trabalham em nossas frentes e projetos aguardam a resposta dos batistas capixabas, orando, contribuindo e sendo despertado para fazer missões aí onde você está, na sua família, no seu condomínio, na sua casa, entre os seus contatos virtuais. Deus tem nos chamado nesse tempo, Deus tem movido o nosso coração para juntos fazermos discípulos. Esse é o nosso chamado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu culto dessa noite, que vidas sejam alcançadas, vidas sejam salvas. Vamos juntos, batistas, cumprir o chamado a fazer discípulo. Conto com você, Deus nos abençoe, uma boa noite a todos. Então, a nossa campanha de missões estaduais de 2020 já começou. E o nosso tema da campanha desse ano é chamado a fazer discípulo. A nossa divisa se encontra em Isaías 54, versículo 13. Vamos lá todos juntos. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos serão abundante. Então, a partir de hoje, damos início à nossa campanha de missões estaduais. O alvo da nossa igreja esse ano é de R$1.000. Você pode já estar contribuindo, nós já temos os envelopes de missões. Nós, como Igreja do Senhor, nós temos essa missão de contribuir para os missionários, para missões estaduais. Nós também temos o nosso bazar, que o bazar vai também estar contribuindo com a campanha de missões. E a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, que você possa estar orando, intercedendo por todos os missionários que estão nos campos aqui do estado do Espírito Santo. A Igreja Batista Memorial de Viana, temos um pastor que é missionário, que é o pastor Joel. Ele é missionário do projeto
Rota com Cristo, onde são evangelizados milhares de caminhoneiros e todos recebem a palavra do Senhor, todos recebem oração. E você também pode contribuir para que esse ministério continue. Ele não pode parar. Podemos orar pelos caminhoneiros brasileiros, orar pelas estradas do Brasil, que o Senhor possa guardar a vida de cada caminhoneiro. Então, a Igreja Batista Memorial de Viana está nessa campanha e nós precisamos alcançar mais vidas para Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe e que você possa, em nome de Jesus, estar se esforçando, contribuindo para esta causa. Vou passar a palavra para o pastor Joel, que vai estar orando ao Senhor. Amém. Obrigado, irmã Cristiane. Conforme ela disse, então, estamos iniciando a nossa campanha de missões estaduais com esse culto. As ofertas, você pode estar usando aí, o que a gente disponibilizou os meios, você pode estar fazendo o depósito na conta da igreja, identificando o depósito para oferta de missões estaduais. Você pode estar usando o PicPay também, está aí na tela aí do seu celular, você está vendo, quem está acompanhando o culto está vendo, é só você apontar aí a sua câmera do celular ou o seu leitor de QR Code aí para o celular, para o leitor que está aí, e você vai ser direcionado para já fazer a transferência das suas ofertas para missões estaduais, dos seus dízimos. É mais um facilitador que a igreja está disponibilizando. Nessa noite nós queremos orar também, não só pelos missionários, pela nossa igreja, pelos dízimos e ofertas que serão depositados aqui agora durante esse hino, mas vamos estar orando também pelas famílias da nossa igreja, pelos aniversariantes, né? Mas vamos primeiro louvar o Senhor, cantar, tem um hino de dízimos e ofertas, né, que foi preparado. Nós vamos estar louvando com esse hino, e os irmãos que estão aqui no templo podem estar devolvendo os seus dízimos e as suas ofertas. E você que está em casa, utilize aí os meios disponíveis para a gente estar sendo fiel ao Senhor em parte daquilo que Ele de graça nos dá. Amém. Você pode estar entoando o hino 295, canta junto com a gente. Tudo entregarei. Amém? Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto
teu amor, transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Oh, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Vamos orar pelos dízimos e ofertas que foram aqui depositados, vamos orar pelas famílias da nossa igreja. Nessa semana nós oramos também pelo aniversário de casamento do irmão Dionísio e irmã Edna, estão comemorando aniversário de casamento essa semana, e não é por nada não, mas eu tive que lembrar, né? Falei com ele hoje pela manhã. Eu lembro que a gente estava num culto aqui, e pela manhã, e logo depois do culto ele me convidou para ir à casa dele. Ele já tinha falado, ó, você vai almoçar lá em casa, mas não falou o que era não. Foi uma das primeiras casas que eu almocei aqui, dos irmãos aqui da igreja. Aí na hora que chegou lá, nós estamos assim, aquela carninha lá, aquele arrozinho, aquela coisa deliciosa, tranquila, calma, coisa de crente, né? Aí eu perguntei, mas irmão Dionísio, o que nós estamos comemorando? Eu estou fazendo o ano de casamento, é aniversário de casamento, eu com a irmã Edna. Falei, então vamos orar, vamos agradecer, vamos abençoar esse relacionamento, né? E hoje pela manhã, na hora que eu encontrei com ele, eu falei, está fazendo um ano que nós estivemos juntos, hein? Aí ele lembrou, mas como, pastor, o que é? Falou, eu não esqueço não esqueci daquela carninha não, estamos em tempo de pandemia, mas vai ficar na minha agenda. Assim que terminar, nós vamos lá orar de novo pelo seu relacionamento, pelo seu casamento, e também, né, confraternizarmos. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, obrigado pela fidelidade do teu povo, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pelos missionários espalhados por todo esse território capixaba, Senhor Deus. São 45 famílias, Pai, que a tua igreja batista no Estado do Espírito Santo tem sustentado nos campos, Pai. Obrigado pela fidelidade do teu povo, Pai. Que o Senhor possa continuar, Senhor Deus, derramando bênção e prosperidade sobre o teu povo nesse estado, Pai. Para que não falte o sustento para esses missionários que estão no campo, Pai. Que eles são trabalhadores da seara do Senhor. Eles estão ali a serviço do reino, Senhor Deus, para propagar o teu evangelho, Pai. Obrigado pela fidelidade dos teus filhos da tua Igreja Batista Memorial, Senhor Deus, que não tem faltado, Senhor Deus, na contribuição para o crescimento dessa obra aqui nesse bairro, Pai. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem derramado bênção sobre cada um deles, o Senhor tem feito com que eles tenham prosperidade nas suas vidas, Senhor Deus, e possam, Senhor Deus, continuar mantendo a sua fidelidade ao Senhor. Aceite, Senhor Deus, tudo que foi aqui depositado, e dai-nos sabedoria, Senhor Deus, aqueles que irão estar usando esses recursos, Senhor Deus, na expansão do teu reino neste lugar. Dê-nos discernimento, sabedoria, Pai, e inteligência, Pai, para fazermos o melhor de todos os recursos que são aqui depositados. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Nós estamos aqui já com vários irmãos acompanhando o culto nessa noite. E agora eu vou dar uma de paizão coruja aqui, mandar um abraço para minha filha, já mandou o recadinho aqui, está lá em Belo Horizonte acompanhando o culto pelo Facebook mais uma vez. Um abraço, um beijão para ela, estou com saudade. Tem gente ali dando tchauzinho também, né? Não conhece, mas está mandando um abraço para ela. Quer dizer, a igreja está saudando a filha do pastor. Que bom, glória a Deus, é isso aí. Muito bem, irmãos, essa noite nós vamos estar refletindo sobre
o texto que está lá em João, no capítulo 21, a partir do versículo 15. João, Evangelho de João, o último evangelho, o último capítulo e os últimos versículos, né? Não é anunciação, nada de coisa dos últimos dias, não, que ainda tem o Apocalipse todinho, tá? É só a parte dos evangelhos. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, né? Para que a gente possa... E você que está aí na sua casa, você pode estar pegando a sua Bíblia aí, e com toda reverência ao texto sagrado, junto com a sua família, você pode estar acompanhando a leitura. Nós vamos dar um tempinho para você estar pegando aí a sua Bíblia. Vai abrindo aí, lá em João, capítulo 21, é o último capítulo, e também os últimos versículos, a partir do verso 15. Né? Diz assim o texto sagrado, João 21, a partir do versículo 15. Amém, queridos? Amém? A minha tradução diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, aí Jesus fala para ele: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse a ele: apacenta as minhas ovelhas. Versículo 18. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntou para Jesus, né? Senhor, e eis que havia perguntado para Jesus: Senhor, quem é o traidor? Vendo que esse discípulo seguia, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Que a palavra do Senhor lida chegue aos nossos corações, meus queridos. Vamos ficar até no versículo 23. Podemos assentar, quem está aqui no templo. Nós vamos tratar do assunto corrente nesse texto aqui, que vai estar falando das características ou dos critérios para ser discípulo de Jesus. O contexto aqui, em algumas traduções, vai estar falando da segunda pesca maravilhosa, porque os discípulos se encontravam aqui afastados, eles haviam voltado para a região, para os seus afazeres anteriores, no mar da Galileia, e estavam pescando. Haviam passado-se alguns dias, Jesus já havia aparecido a algum deles, e eles voltaram a fazer aquilo, os ofícios que eles tinham, que era pescar. Jesus aparece para eles, andando na beirada do mar,
e eles à distância. E Jesus instrui a eles que lançassem as redes, conforme havia feito na primeira vez que Jesus apareceu para os discípulos e os chamou para serem salvadores de alma, né? Pescadores de almas. E assim Jesus faz. E o certo é que eles reconhecem Jesus, os primeiros saem, e Pedro depois sai correndo, os outros chegam logo após, e eles ali na praia, eles começam a conversar com o Senhor, e eles reconhecem que era o próprio Jesus que estava ali, ao partir do pão, ao comer aquele peixe. Mas Jesus começa a interrogar Pedro. E aqui, irmãos, a gente vai entender. Para ser discípulo de Jesus, devemos amá-lo mais do que os outros. Olha o versículo 15 e 16, o que vai trazer para nós. O que João escreve? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Primeira condição para ser discípulo de Jesus: devemos amá-lo acima de todas as coisas. Devemos amá-lo mais do que qualquer outra coisa. E amá-lo diferencialmente, ou com diferença. Se nós realmente queremos testemunhar de Jesus, falar de Jesus para o outro, discipular alguém, ser discípulo de Jesus, primeira condição: devemos amar a Jesus acima de qualquer coisa. A gente muitas vezes fala assim: primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. Será que é assim que nós procedemos? Será que nas nossas decisões Deus está sempre em primeiro lugar? Ou a minha necessidade vem em primeiro lugar? A minha sobrevivência? O meu relacionamento? O que está em primeiro lugar na sua vida? Reflita um pouquinho sobre isso. Porque essa pergunta de Jesus fez para Pedro pode servir para você nessa noite. E Jesus pergunta para ele: tu me amas mais do que os outros? E ele responde: tu sabes que te amo. Ah, ama mesmo? Então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Cuida deles, ensina, discipula, treine. Tenha cuidado com eles, tenha zelo para com eles. Cuide das minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Então a primeira condição é amar a Jesus sobre todas as coisas. Prova de amor. E como que nós podemos dar prova desse amor a esse Jesus? Seguindo os ensinamentos de Jesus. Fazendo com que as pessoas, ao terem contato conosco, vejam resplandecer em nós a presença desse amor de Jesus. A compaixão de Jesus por aqueles mais sofredores. O zelo de Jesus pelos seus. Esse cuidado. É necessário ou é imprescindível que nós, ao sermos discípulos, ao sermos testemunha de Jesus, que possa resplandecer em nós o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo. Alegria, mansidão, fé, bondade, esperança. Como que eu posso ter Deus dentro de mim se eu vivo constantemente triste, sem esperança, amargurado? A gente sempre canta que um choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É nesse sentido, nos enchermos de Deus, nos enchermos de Jesus, nos enchermos do Espírito Santo, para que realmente nós possamos enfrentar as dificuldades e a alegria ser transparente em nosso rosto. Primeira condição é essa: para ser discípulo de Jesus, devemos amá-lo mais do que os outros. Isso é prova de amor. Segunda condição para ser discípulo de Jesus: é preciso viver e morrer para a glória de Deus. Difícil, né? É difícil, é preciso viver e morrer para a glória de Deus. Quanto de nós estaria disposto a morrer pelo Evangelho? Qual de nós que temos a disposição de morrer por Jesus?
de morrer pela verdade do Evangelho, de morrer defendendo as regras, as leis, os ensinamentos que estão no Evangelho do Senhor. Não é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Existe muito mais, porém, o Evangelho ensina para a gente, o texto sagrado mostra para mim e para você, e nós testemunhamos dele, nós testificamos e falamos que é a nossa regra de vida e fé, de fé e vida, ou seja, aquilo que vai nortear o nosso proceder nessa vida. Mas quando nós somos confrontados com algo que vai contra o Evangelho e que a humanidade vem praticando constantemente, quando nós somos desafiados a defender o que está no texto sagrado, nós recuamos. A gente se omite. E é o que tem acontecido na humanidade, no meio cristão nos dias de hoje. Muitas vezes nós estamos nos acovardando. E aqui eu relembro por que Jesus fala 3 vezes com Pedro: tu me amas, tu me amas, tu me amas. É porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando chegaram para ele e falou: você conhece Jesus? Não, nunca vi. Não, esse aí não. Até que ele fugiu do pátio para não ser mais interrogado. Aqui Jesus testa Pedro, fala: é mesmo? Eu creio, irmãos, que Pedro nesse momento deve ter lembrado das 3 vezes que ele negou Jesus. E eu, e você, e nós? Será que nós, no nosso ciclo de relacionamento, no nosso trabalho, na convivência do dia a dia, eu vou falar só isso aí, não vou nem falar na questão das mídias sociais, das páginas de Facebook, de YouTube, de WhatsApp, nada disso. Porque aí então, meus queridos, as coisas ficam muito piores. Será que nós não estamos negando esse Jesus com as nossas atitudes? Não estamos negando esse Jesus com as nossas fugas, com os nossos consentimentos daquilo que não testifica de Jesus, daquilo que é contra o Evangelho? É muito triste quando nós vemos nos dias de hoje situações em que pessoas que são a favor de temas que o Evangelho vem claro condenar. O nosso Deus ensina que não devemos apoiar a questão do aborto. Nós devemos ser contra a questão da homossexualidade. E a gente vê cristãos se rendendo a essa situação. Nós temos vendo igrejas e pastores se acovardando nesse assunto. Onde que fica a verdade do Evangelho? O desafio é esse. Se Jesus chegar para você hoje e falar assim: tu me amas, você teria coragem de falar como Pedro? Tu sabes que eu te amo. Aí ele vai mandar você aposentar as ovelhas dele? Você dá testemunho do Evangelho? Você está preparado para isso? Não tem mais tempo, meus queridos. Desculpem, mas não há mais como postergar. Jesus está à porta, Ele está batendo, Ele está voltando. E oxalá o Senhor não nos pegue desprevenido. A palavra fala que Ele vem como um ladrão, não se sabe a hora. Não vamos negligenciar a palavra do Senhor. Nós temos que ser como Paulo, destemidos em pregar a palavra do Senhor. Nós temos estudado Paulo aqui, as viagens dele pela manhã. Não podemos ter medo de falar. Hoje nós falamos isso pela manhã. Deus falando para Paulo: não tenha medo de falar. Não tenha medo de pregar. Não tenha medo de fazer, porque eu estou contigo. Jesus está falando para nós nessa noite. Ele está fazendo a pergunta igual perguntou para Pedro: tu me amas? E eu pergunto para você, se Jesus perguntasse para você nessa noite: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? 3 vezes.
o que você responderia? É preciso viver para a glória de Deus e também morrer para a glória de Deus. Esse é o grande mérito, é o grande galardão daquele que se propõe a ser discípulo de Jesus, ser testemunha de Jesus. O versículo 17 e 19, ele traz essa narrativa de Pedro respondendo ali, e no versículo 18, Jesus vai estar na narrativa de João, Jesus falando: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu se cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para lá, para onde não queres. Jesus disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. O que está querendo dizer nesse trecho aqui? É preciso que nós sofremos e morramos pelo Evangelho. E Pedro aqui, Pedro sofreu uma morte de martírio, conforme todos os discípulos sofreram e morreram. João, que morreu na velhice. Mas aí vai ser a última parte dessa mensagem. Primeiro Pedro. E Pedro foi crucificado. Na hora que foram crucificar Pedro, Pedro falou assim: não, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado, de ter a morte igual a que o meu mestre teve. Ou seja, Pedro nesse momento estava totalmente entregue ao Senhor, e a partir dessa fala de Jesus para ele, nessa pesca maravilhosa, Pedro se torna aqui como se fosse um baluarte da igreja primitiva. Pedro sai pregando, Pedro faz milagre. Pedro é aquele, irmãos, que em Pentecostes, no capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, naquela mensagem de Pedro ali, naquela pregação de Pedro, o Espírito Santo é manifesto. Mas o que Jesus queria dizer para ele aqui nesse sentido, de que ele sofreria martírio, seria levado para um lado e para o outro, e na crucificação dele, ele morre e é crucificado de cabeça para baixo. Mas tem outro item aqui para ser discípulo de Jesus. Para ser discípulo de Jesus, é preciso deixar Jesus controlar a sua vida, a minha e a sua vida. Lucas, capítulo 5, verso 10 e versículo 11. Verso 10 na parte B somente e o versículo 11. Lucas capítulo 5, está projetado aí, os irmãos que estão acompanhando pelo Facebook, hoje nós providenciamos aí a projeção dos textos sagrados e dos temas da mensagem. Diz assim no capítulo 5, no versículo 10, quando Jesus, a primeira pesca maravilhosa, ou seja, quando eles estavam pescando, os discípulos são chamados os primeiros discípulos. No versículo 10 fala assim, na parte B dele: disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pecador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Para ser discípulo de Jesus, é preciso deixar Jesus conduzir a sua vida. Jesus deve ser o caminho, o único caminho. É preciso que nós depositamos no Senhor todos os nossos destinos, tudo que vamos fazer. Primeiro nós temos que agradar a Deus, e somente a Deus. E Jesus fala para eles aqui, e eles aceitam o chamado de Jesus para serem discípulos, para serem salvadores de homens, pescadores de homens, não de peixe. Presta atenção. Jesus começa a sua caminhada ao lado desses homens, depois dele ter ido para o deserto, ter orado. Jesus volta, desce, em Lucas 5, Mateus 4, Marcos 1, tudo vai estar essa narrativa da pesca maravilhosa.
E ao fazer a multiplicação daquela pesca, daqueles pescadores, ele termina falando para eles: deixem tudo e venham, vão ser pescadores de homens. Eles caminham com Jesus durante 3 anos. Jesus morre, Jesus ressuscita. E naquele intervalo da ressurreição de Jesus, até quando o Espírito Santo é manifesto em Atos 1:8, essa turma vai pescar. Ou seja, eles estavam voltando aos seus afazeres anteriores. E Jesus vai lá e novamente repete-se o acontecimento do chamado deles. E Jesus fala para eles novamente, através de Pedro: apacenta minhas ovelhas. Ou seja, larga tudo que você está fazendo. Eu já te falei isso há 3 anos atrás. Estou repetindo para você agora. Tu me amas mesmo? Então larga isso. Você tem que ser pescador de homens, eu vou te sustentar. Você está com medo de quê? E eles vão. Então, para ser discípulo de Jesus, devemos amá-lo mais do que os outros e dar prova desse amor. Para ser discípulo de Jesus, é preciso viver e morrer para a glória de Deus, e somente de Deus. Para ser discípulo de Jesus, é preciso deixar Jesus conduzir a nossa vida. E a aplicação desse texto dessa noite, meus queridos? Ela está lá no capítulo 21, no versículo 22 e 23. Está sendo projetado para você que está aí no Facebook acompanhando. Olha o que diz o 23, versículo 23, 22 e 23. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Olha o que acontece com essa fala de Jesus. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora. Fake news já junto com os discípulos lá naquele tempo. Jesus em momento nenhum falou que João não morreria. Jesus respondeu para Pedro, porque Pedro estava perguntando: e esse aqui? Tipo assim, esse menino que está aqui, esse mais novo que está aqui, o que vai ser feito dele? Ele vai conosco também? Porque Jesus já tinha falado como que Pedro ia sofrer com a morte dele aqui. Aí pergunta: e esse? Jesus fala assim: o que te importa isso? Se eu desejo, se eu queira que ele viva, se eu queira que ele viva, o que te importa com isso? Mas entre os discípulos se espalhou de que João não morreria. Não morreu, conforme eles. Não morreu no tempo deles, porque João foi o que mais viveu entre os discípulos. João foi preso na ilha de Patmos. João tinha um propósito de Deus na vida dele, de receber a revelação dos últimos acontecimentos que está narrado em Apocalipse. João foi preso, exilado, correram com ele para ir, que era uma prisão que tinha na ilha de Patmos, e lá ele ficou protegido. Mesmo preso, ele ficou protegido, porque eles estavam procurando nas prisões onde que tinha algum discípulo para poder matar, e João não foi encontrado, ele foi preservado, porque o Senhor tinha um propósito naquela preservação da vida dele. A revelação do Apocalipse que João escreveu ali naquela ilha. Mas entre os discípulos, o que se falou? Não vai morrer. Esse aí vai ser igual o Elias, né? Vai subir, não vai morrer. Fake news. O que a gente aprende com isso? Que nós devemos tomar cuidado, irmãos, porque nós somos chamados a ser discípulo de Jesus, a testemunhar do evangelho verdadeiro, do evangelho vivo. Nós somos chamados não para divulgar e repassar notícias falsas ou meias verdades. Nós somos chamados para divulgar o verdadeiro evangelho, doa a quem doer. Porque nós, como discípulos de Jesus, estamos preparados para glorificar a Deus com a nossa vida e também com a nossa morte. Senão não justifica a salvação que recebamos de graça de Cristo Jesus. Essa é a mensagem dessa noite ao coração da Igreja de Cristo. Você que está nos ouvindo,
Você que acompanhou toda essa narrativa dessa passagem de João, entenda de que você tem um chamado. Deus tem um chamado para a sua vida, como tem para a minha, como tem para a vida de todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ser discípulo e fazer discípulo de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que foi entregue, Senhor Deus. Obrigado porque nós recebemos do Senhor, Pai, palavra viva, Senhor Deus, palavra de exortação, Senhor Deus. Nós entendemos, Pai, de que o Teu santo evangelho, Senhor Deus, é a verdade única, Pai, do qual nós devemos estar norteando o nosso viver e o nosso proceder, Pai. E eu te rogo, eu te peço, Senhor Deus, que todos aqueles que têm oportunidade, tiveram oportunidade, estão tendo, Senhor Deus, de ouvir, Senhor Deus, o Senhor falar aos corações, Pai, possam ter as suas vidas transformadas, Pai. Possam sair daqui desse culto dessa noite, Senhor Deus, entendendo de que o melhor é obedecer ao Senhor, porque assim nós estaremos garantindo, Senhor Deus, a nossa morada eterna, estaremos sendo aptos, Senhor Deus, para receber o galardão da vida eterna, Pai. Para isso nós pedimos, Senhor Deus, nos sustenta, Pai, nos dê ânimo, Senhor Deus, nos dê coragem, Pai, principalmente, Senhor Deus, faça com que nós temos audácia, Pai, de defender a Tua Escritura Sagrada, Senhor Deus, que nós não nos rendemos, Senhor Deus, às coisas desse mundo, Pai, mas que nós possamos fazer a diferença, Senhor Deus, ser luz onde que as trevas teimam em aparecer, em reinar, Senhor Deus. Que nós possamos ser sal, Senhor Deus, para dar sabor àquelas vidas que não encontram, Senhor Deus, mais prazer na vida, Pai. Eu te rogo e eu te peço, Senhor Deus, abençoe a cada família nessa noite, Pai, que ela possa ser transformada pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor Deus, e possam ser agraciadas, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito, Pai. Recebe, Senhor, tudo o que fizemos, Senhor Deus, e que o Senhor possa derramar sobre nós as Tuas bênçãos e as Tuas misericórdias. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes de encerrar esse culto, a gente não poderia deixar de estar aqui agradecendo todos esses irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook, irmão Fábio, irmã Helena, a Jo, a minha filha lá em Belo Horizonte, irmã Geralda, Vanusa, alguns irmãos lá da Missão Batista de Alto Vila Prudêncio também, que os irmãos já conhecem, que tiveram lá, irmã Geralda, irmã Helena, todos que estão nos acompanhando. Deus abençoe a vida de vocês e muito obrigado. Não esqueçam de visitar o nosso canal no YouTube, onde que os cultos têm sido todos publicados e estão à disposição. Compartilhe com alguém que você sinta, que você acha que precisa receber a palavra do Senhor. Compartilhe, use as mídias sociais para estar levando a palavra do Senhor àquelas pessoas que precisam crescer, precisam reconhecer em Jesus o seu Salvador, precisam realmente ser alcançados pela palavra da salvação. E não esqueça de se inscrever lá no canal do YouTube, né, da igreja. Vamos orar pelos pedidos que estão aqui na nossa caixinha de oração. Depois nós vamos estar dando a bênção e encerrando o nosso culto dessa noite. Vamos orar, você que está aqui na igreja pode ficar de pé, pode estender as mãos aqui para essa caixinha. Vamos todos interceder por esses pedidos que estão aqui. Nós temos aqui na nossa igreja uma caixa de pedido de oração, onde que os irmãos colocam os seus pedidos, né? Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos entregar no Teu altar, Senhor Deus, todos os pedidos que aqui estão, Pai. Tu conheces o coração das pessoas, Senhor Deus, que colocaram os seus pedidos aqui. Tu conheces, Senhor Deus, o querer de cada um, Senhor Deus, o desejo de cada um. Então eu te peço, Pai, aceite cada pedido aqui colocado, Pai. O Senhor, como médico dos médicos, Senhor Deus, opera a cura, se for um pedido de saúde, Senhor Deus, que eles que estejam adoentados, precisa da Tua intervenção miraculosa, Senhor Deus.
Os demais o Senhor possa fazer descer as tuas bênçãos e as tuas misericórdias. Faça, Senhor Deus, com que eles sejam atendidos, Pai, segundo o teu propósito para a vida de cada um deles, Pai. Se for alguém que esteja afastado do teu convívio, da tua igreja, Pai, que precisa voltar ao primeiro amor, eu te peço, Senhor Deus, quebranta os corações, Senhor Deus. Faça com que possa entender de que o melhor lugar para estar é ao teu lado, é comungando, Senhor Deus, em comunhão com a tua igreja, Senhor Deus, congregando na tua casa de oração, Pai. Nós te entregamos todos esses pedidos no teu altar. Essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda de pé, vamos receber a bênção, vamos estar encerrando o culto dessa noite. Sem antes lembrar, quinta-feira o nosso culto de oração, apesar do feriado, estaremos aqui às 20 horas com o nosso culto de oração. No domingo pela manhã, nossa ceia, a celebração da ceia, e à noite, o culto da família. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos aqui presente na casa do Senhor, e esteja com você que está na sua casa, hoje e permaneça para sempre. Fiquem em paz, e nós que estamos aqui, vamos em paz, e que o Senhor nos acompanhe. Amém, amém e amém. Esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que